Boa noite, meus irmãos. Hoje nosso culto, ele é especial porque a gente traz à memória o que marcou a nossa história, como herdeiros da Reforma Protestante, como presbiterianos. A Reforma Protestante, a gente dá o devido valor a esse marco histórico, a esse fato histórico, porque a igreja ela estava desviada da verdade de Deus. Muitas coisas deixavam as pessoas atônitas, perdidas, vagando, buscando, não em Deus, mas em algum artefato, em alguma coisa, ou botando sua fé em alguma pessoa que não Deus, que não é Jesus Cristo. A reforma veio para trazer novamente a palavra de Deus, Jesus Cristo, Deus novamente para o centro da vida da igreja. O motivo pela fé da igreja. O motivo que a igreja está em pé até os dias de hoje. Então, quando nós trazemos esse fato histórico à nossa mente, nós devemos recordar e lembrar que essa é a poderosa mão de Deus, que essa é a providência de Deus. E hoje, quando eu estava dando estudo lá na congregação do Novo Mundo, uma das coisas que eu falei é que Deus sempre manteve os seus remanescentes fiéis, como ele fala ali em Samuel, através do profeta Elias, para o profeta Elias, que há um remanescente fiel. E esse remanescente, ele sempre vai buscar voltar para a palavra de Deus. Sempre os remanescentes fiéis vão voltar para a palavra de Deus. Eles sempre vão se voltar para aquilo que Deus estabeleceu, para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus é. Esses remanescentes fiéis somos nós da nossa geração. Esses remanescentes fiéis foram aqueles profetas que na época de Josias encontraram o livro e levaram para o rei Josias. Rei Josias teve uma reforma religiosa ali na nação de Israel. É o mesmo livro que foi achado e lido por Esdras no regresso do povo, depois de ter sido exilado e retornar. É o mesmo livro que é descoberto na Reforma Protestante, os originais, no qual Lutero, quando se depara com aquilo, no texto que nós vamos ler e meditar nessa noite, ele se depara e fala, e ele vê o quanto a percepção dele, o entendimento do que é a justiça desse Deus justo, Deus bom, e do que é a salvação e como ela é alcançada é diferente daquilo que ele pensava. Por isso, irmãos, eu convido os irmãos a abrir na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1. Nós vamos ler o verso 16 e o verso 17. Esse texto que nós vamos ler é um texto que impactou a vida de Lutero. E é um texto que mudou a história. É um texto que mudou o mundo conhecido até o momento. É um texto que transformou a vida de um monge agostiniano e um grande pregador do Evangelho. Que ele queria reformar a igreja da sua época, mas a sua igreja não quis a reforma dele. Não quis ser purificada pela palavra. Então ele seguiu. E muitos, ao ouvirem esse monge, ao ouvirem as suas pregações, a lerem os seus livros, tiveram suas vidas impactadas, transformadas. E hoje nós somos fruto desse movimento. Vamos ler a palavra de Deus? Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Oremos, irmãos. Pai bondoso, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Capacita-nos a escutar a Tua Palavra nessa noite. Quebra os nossos corações, abre os nossos olhos, Senhor, porque nós mesmos não podemos fazer isso. Nós somos duros de coração. Nós temos a nossa mente cauterizada, mas o Senhor, que é poderoso, pode quebrar, Senhor, os nossos corações de pedra. Pode, Senhor, tirar essa mente cauterizada e nos dar uma nova mente para compreender a verdade do Teu Evangelho, do Teu poderoso Evangelho.
Ajuda-nos, ó Senhor, a ouvir a Tua palavra e crer nessa palavra verdadeira. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, Lutero, quando se depara com esse texto que nós lemos aqui, a vida dele muda. E ela deve mudar a nossa vida também, a leitura da palavra de Deus. Esse texto aqui, muitos comentaristas vão falar que é aonde se encontra o tema e o centro da epístola de Paulo. Porque é nesses dois versículos que ele estabelece muito do que ele vai falar em toda a epístola dele, em toda a carta dele. E Paulo já começa aqui falando, parece que de modo negativo, como o comentarista John Murray fala. Parece que ele começa de um modo pessimista. Mas a forma como Paulo se expressa aqui, nesse verso 16, é para mostrar como o evangelho é rejeitado. Porque Paulo fala assim: pois não me envergonho do evangelho. Por que Paulo tem que falar que não se envergonha do evangelho? Por que ele tem que falar de uma forma negativa isso? Porque como nós vamos ver lá no verso 1 e 2, 1, 2 e 3 desse mesmo capítulo, Paulo vai falar que ele é o servo de Jesus Cristo, porque ele foi vocacionado, chamado para ser apóstolo. Apóstolo é aquele que vai, que é enviado para levar uma mensagem de um rei, de alguém importante. É alguém que está ali para anunciar uma notícia, para dar uma notícia, para espalhar essa notícia. E ele, Paulo, vai falar aqui no verso 1 que ele foi separado para o evangelho de Deus. Ele é apóstolo, servo de Cristo, para propagar o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Deus. Verso 2, ao qual por Deus, agora ele vai explicar o que é este evangelho, que outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Ele vai falar que esse evangelho que ele está anunciando, ao qual ele foi separado para anunciar, ele foi prometido nas escrituras sagradas, prometido em todo o Antigo Testamento. Esse evangelho, ele diz respeito, como diz o verso 3, que fala de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Verso 4, e ele foi esse homem, esse servo, esse homem importante, esse Filho de Deus, Jesus Cristo. Verso 4, ele foi designado como Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E por intermédio desse Jesus que fala o Evangelho de Paulo, de quem nós viemos a receber a graça, o apostolado por amor de seu nome. Para quê? Para a obediência por fé entre todos os gentios. O que Paulo está falando aqui, que esse Evangelho, que ele não se envergonha, é o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que foi designado como Filho de Deus. Aquele que como homem veio da descendência prometida, a descendência de Davi. Aquele que é poderoso em santidade, que pelo Espírito Santo ressuscitou dos mortos e hoje está vivo, assentado à direita de Deus, e que por ele, por intermédio desse evangelho, do poder que há nesse evangelho, os gentios, nós e também os judeus, como nós vamos ver, receberam a graça, o poder da salvação de Jesus Cristo, o poder de Deus. Então Paulo não pode se envergonhar desse evangelho. E ele está falando para pessoas que estão no meio da cidade, do coração do Império Romano, onde os sábios estavam ali falando as suas sabedorias, e os sábios desse mundo rejeitavam a sabedoria de Deus. Como Paulo mesmo vai falar em Coríntios, a sabedoria que o mundo rejeitou, a sabedoria que o mundo não quis saber, essa é a sabedoria de Deus, a sabedoria do Evangelho. É por isso que ele não se envergonha do Evangelho. Quando os poderosos rejeitavam essa mensagem, os humildes estavam recebendo essa mensagem poderosa, porque era o Evangelho, porque era a palavra de Deus. O Evangelho é a própria mensagem de Deus. O Evangelho é a própria palavra anunciada de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, porque é isso que
Paulo vai falar aqui? Por que ele não se envergonha dessa palavra? Por que ele não se envergonha dessa mensagem? Por que ele não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus. É o poder, é como aqui o termo que Paulo usa, é o poder, é aquilo que impacta, aquilo que tem força, força tamanha que quebra tudo. É desse termo aqui que vem a nossa palavra dinamite. É porque ele tem poder, impacto, força para quebrar, força para destruir. Não é uma força qualquer, é o poder de Deus. Não é qualquer poder, é o próprio Deus com o seu poder operando por meio do Evangelho. É Deus agindo, é a própria onipotência de Deus, é o poder onipotente de Deus agindo na salvação do homem, agindo na salvação da humanidade. Esse é o Evangelho que Paulo não se envergonha. Esse é o Evangelho que Paulo tem que anunciar, que nós também temos que anunciar. Porque ele é o poder de Deus. É o poder daquele que fez, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas. É esse o Evangelho, é essa mensagem que tem poder. Porque ela nos traz a salvação, ela nos dá a salvação. Essa é a mensagem do Evangelho, esse é o poder que está no Evangelho, nessa mensagem. Porque ele é poderoso para tudo isso. E ele é poderoso como? Ele é poderoso para todo aquele que crê. O Evangelho, ele não é um Evangelho para qualquer um, mas é para aquele que confia, para aquele que acredita, para aquele que deposita a sua fé, a sua confiança nesse Evangelho. O poder salvador do Evangelho é para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que deposita verdadeiramente a sua fé na palavra de Deus, que deposita a sua fé em Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, o autor da vida. É nele que nós depositamos, e quando nós colocamos a nossa fé nele, nós somos salvos pelo poder regenerador do Espírito Santo. O que Paulo está falando aqui? Porque ele não se envergonha desse Evangelho. Por que ele não se envergonha dessa mensagem? Porque ele sabe que essa mensagem é poderosa. Por isso, irmãos, que nós não podemos estudar outro Evangelho. Logo, nós já estudamos aqui a carta aos Gálatas, nós vimos que logo no início da era cristã, da igreja, tivemos problemas com outro evangelho, um evangelho que não era o evangelho genuíno, não era o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo fala desse outro evangelho que ele deveria ser rejeitado, porque só existe um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Esse evangelho é poderoso, este evangelho é verdadeiro. Nós vivemos num mundo digital, uma era digital, que nós temos um grande acesso à informação. Nós podemos, no YouTube, ter acesso a várias pessoas anunciando, pregando a Bíblia, explicando a Bíblia, mas nem todas elas falam do Evangelho. O problema é que a gente escuta muito, mas a gente não escuta o que nós devemos escutar. Nós precisamos ser seletivos naquilo que ouvimos, em quem damos, para quem damos a nossa atenção. Cuidado, você pode estar dando atenção àquele que não prega o Evangelho de Deus. Cuidado, em vez de estar caminhando para a glória, você está caminhando para o inferno, por causa que você não dá atenção àquele que precisa dar atenção ao Evangelho de Deus. Cuidado, não é porque nós temos o benefício da tecnologia, da era digital, que nós podemos absorver e escutar tudo. Cuidado
o que você está escutando. Paulo fala que é este evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, que é poderoso para te salvar. Não é qualquer evangelho. Não é um evangelho que vai afagar a nossa alma e nosso coração. Não é um evangelho que vai ser bom de escutar. Essa carta toda aqui, Paulo fala que nós somos pecadores e precisamos de Deus. Ele fala, mostra como nós somos pervertidos, como estamos distantes de Deus. E só nós vamos ter salvação, nós só vamos viver em uma vida de santidade se nós escutarmos o genuíno evangelho, ao evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que Paulo não tem vergonha de anunciar, o evangelho que Paulo não tem vergonha de propagar, o evangelho que Paulo sabe que é poderoso, o evangelho que Paulo sabe que é dele que vem a salvação. E esse evangelho, essa salvação, é para todo aquele que crê, aquele que confia. Nós vivemos um momento, irmãos, onde há uma caça às fake news. Só que hoje é tanta coisa, tudo é fake news e nada é fake news. Por quê? Porque as pessoas querem impor as suas verdades, elas querem impor as suas ideias, elas querem impor os seus pensamentos. Então nada que for conforme esse pensamento predominante, ele vai ser aceito, ele vai ser considerado como fake news. Muitas pessoas estão sendo enganadas, porque muitas delas estão acreditando em algumas fake news que parecem verdade, mas elas são fake news, elas são mentiras, travestidas de verdade. Elas têm uma roupagem que parece verdade, uma linguagem que parece verdade, mas é uma mentira. Não é o evangelho genuíno. Cuidado, meus irmãos. A igreja medieval, nos tempos de Lutero, achava que estava salvo, mas estava perdido. Muitos pagavam indulgências para propagar e para terem a sua salvação, a salvação das suas almas quando elas morressem. Acreditavam em uma mentira que era anunciada como verdade. Mas Lutero combateu isso com o evangelho da verdade, com o genuíno evangelho. Cuidado, talvez nós estejamos comprando algumas indulgências modernas, achando que isso salvará a nossa alma, quando na verdade não tem nada que pode nos salvar a alma, a não ser a fé em Jesus Cristo, por meio da palavra de Deus. Mas Paulo continua aqui que essa salvação, primeiro do judeu e também do grego. E aqui Paulo coloca primeiro do judeu, a proeminência do judeu, porque primeiramente, segundo alguns comentaristas, ele está falando que o evangelho, a salvação vem dos judeus. É isso que Jesus fala para a mulher samaritana em João 4. Enquanto aquela mulher acredita que a salvação, que eles estão adorando Deus ali em Samaria, ali no norte, Jesus chega para ela e fala: vocês estão adorando o que vocês não conhecem, porque a salvação vem de judeus. E a salvação era o próprio Jesus que estava falando com ela. A salvação veio de judeus. Só que os judeus rejeitaram essa mensagem do Evangelho. Eles perseguiram os apóstolos. Eles perseguiram os primeiros cristãos. Nós estamos estudando a primeira carta a Pedro, primeira carta de Pedro. E nós estamos falando daqueles que estão dispersos, que são peregrinos no mundo, porque eles foram perseguidos. Eles não puderam viver a sua fé no seu local, na sua cidade, na sua nação. Eles foram espalhados pelo mundo. Porque os judeus e os romanos perseguiram eles. Por isso que Paulo fala que o primeiro judeu, mas também é o grego. E aqui ele inclui todos. Esse evangelho não é um evangelho exclusivo para uma classe de pessoas. O evangelho não é para um tipo de pessoa. O evangelho não é para um
aspecto da sociedade, não é para uma classe social. O Evangelho é para todos, para ricos, para pobres, para quem é de direita, quem é de esquerda, mulher, homem, criança, jovem. O Evangelho de Jesus Cristo é para todos. Não é só para judeu, não é só para grego, gentil, é para toda a humanidade. Porque Deus, quando enviou seu Filho para salvar homens e mulheres que estavam perdidos, que estavam desviados. Esse Evangelho é para todos. Esse Evangelho é para aquele que crê. O Evangelho é para todo aquele que crê nessa mensagem, que crê nessa palavra. Esse Evangelho é para nós. Esse Evangelho é para mim. Esse Evangelho é para você. Porque Ele é poderoso. É essa mensagem que é poderosa. É essa mensagem que quebra os nossos corações duros. É essa mensagem que nos regenera, que nos transforma, que nos muda. É essa mensagem que Paulo não se envergonha, porque ele sabe que é o poder de Deus, que essa mensagem é operosa, poderosa, porque Paulo sabe isso e nós sabemos também, porque ela nos transforma, ela nos regenera, ela nos vivifica. Se nós crermos nessa mensagem, a mensagem de Jesus Cristo. E por que Paulo sabe que essa mensagem é poderosa, que essa mensagem ela traz a salvação a todo aquele que crê? Porque agora é um ponto muito importante da carta de Paulo, porque ela fala da justiça de Deus. E em vários outros textos, como Romanos 3, 21 e 22, 10, 3, ele vai falar dessa justiça. Ele vai falar dessa justiça de Deus que se revela nesse Evangelho. O poder de Deus que tem desse Evangelho. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por quê? Porque é a justiça nesse Evangelho que a justiça de Deus se revela. E que justiça é essa? Qual é essa justiça de Deus que se revela aqui? É a justiça de Jesus Cristo. É como nós falamos, aqui é o embrião da justificação pela fé. É onde a justiça de Deus. A partir de Lutero, a partir da Reforma Protestante, a justiça de Deus ela começa a ser entendido como uma justiça forense, como uma justiça que é imputada, como uma justiça que é colocada sobre alguém. Não é a justiça do próprio homem, não é a justiça que vem pela ação pela prática de boas obras, porque o homem, a mulher, ou seja lá quem for, tem uma boa índole, porque ela pratica boas obras, porque ela dá esmolas, porque ela faz alguma coisa. Não, essa justiça de Deus é a justiça de Jesus Cristo, que é colocado sobre a vida daquele que crê, daquele que deposita a fé. A justiça de Deus é colocada sobre você, que acredita no poder desse Evangelho. É a justiça de Deus imputada sobre nós. Não é a minha justiça, não é a sua justiça, porque isso a Escritura fala através do profeta Isaías, que a nossa justiça é como trapo de imundície. Não tem valor, é algo podre, é algo que não presta. Mas a justiça de Cristo, ela é algo poderoso, ela é algo que tem valor para Deus. É essa justiça que é colocada de nós e que é manifestada no Evangelho de Deus. É essa justiça que Paulo está falando aqui, que é revelada nesse Evangelho que ele não se envergonha, esse Evangelho que ele sabe que é poderoso para salvar. É essa justiça que se manifesta quando nós depositamos a nossa fé. E por isso Paulo fala aqui que essa justiça que se revela, ela se revela de fé em
fé. E Paulo, quando está falando aqui, ele não está falando de uma fé que se renova a cada dia, mas de uma fé contínua, de uma fé progressiva, de uma fé que não se abala, uma fé que não muda. Romanos 10, 17 vai falar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, a mensagem, ouvir a mensagem do Evangelho. A fé genuína, ela vem por meio de se ouvir esse Evangelho. A salvação é para todo aquele que crê, para todo aquele que acredita, para todo aquele que tem fé. A fé verdadeira, ela vem através do poder do Evangelho. Paulo, em Efésios, capítulo 2, ele vai falar que nós estávamos mortos dos nossos pecados, nas nossas transgressões, nos nossos delitos. Nós estávamos afastados de Deus. Nós éramos pessoas moribundas. Nós estávamos mortos. Nós não tínhamos nada que pudéssemos fazer para receber a justiça de Deus. Mas Paulo fala que Ele nos deu a graciosa fé. Ela nos regenerou, ela nos transformou para receber a fé. Essa fé se manifesta por meio da justiça de Deus revelada em Jesus Cristo. Jesus Cristo que é colocado em nós, que é imputado em nós. Irmãos, esse Evangelho, essa mensagem, esse entendimento de que a fé, a salvação vem pela fé, e a fé que vem pelo Evangelho, e isso é depositado em Jesus Cristo, transformou o mundo, transformou o monge, e essa mensagem transformou o mundo. Essa mensagem transforma corações. Essa mensagem transforma sociedades. Essa mensagem transforma pessoas. Transforma pais, transforma mães, transforma filhos. Transforma o pior pecador. Porque não depende do que ele é, mas sim daquilo que Cristo fez na cruz. Não depende de mim, não depende de você, depende de Jesus Cristo. Nós precisamos apenas confiar, a gente precisa apenas crer verdadeiramente, confiar genuinamente, confiar totalmente, porque é dele que provém a nossa salvação. Por isso que Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque esse Evangelho ele é poderoso, porque esse Evangelho, o próprio poder de Deus se manifesta nessa mensagem, trazendo a justiça de Cristo a nós, imputando a justiça de Cristo em nós, porque nós cremos, mas há uma condição, é para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que deposita a sua fé em Jesus Cristo. A fé verdadeira, a fé salvífica, não é qualquer fé. Não é crer em qualquer coisa. Não é confiar, crer na fé que a fé vai te salvar. Não é uma fé direcionada para um objeto, para uma pessoa qualquer, para uma situação, para um recurso. Não é uma fé que se direciona para algo supérfluo, sem valor. É uma fé que é direcionada para uma pessoa poderosa, para uma pessoa que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Uma mensagem, uma pessoa que é a própria mensagem, que é a própria boas novas, Jesus Cristo. A nossa fé tem nome, a nossa fé tem uma personalidade, Jesus Cristo. A nossa fé é direcionada para Jesus. Se a nossa fé não estiver exclusivamente em Jesus Cristo, a nossa fé não é verdadeira, a nossa fé não é genuína, a nossa fé não é salvífica. É
é qualquer fé, menos salvífica, menos fé verdadeira. Porque a fé que recebe a justiça de Deus revelada no Evangelho, ela é verdadeira e ela é contínua, ela é duradoura, ela é inabalável. Não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades, não importam os perigos, não importa o tipo de perigo que nós passamos, o risco que possamos estar, seja na nossa saúde, seja no nosso intelecto, seja o risco financeiro, seja qualquer que for, a nossa fé está depositada em Jesus Cristo. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Porque é essa fé, Jesus. Porque aqui, para encerrar esse texto, Paulo vai falar, citar Abacuque 2,4. O justo viverá por fé, ou por meio da fé. O justo não é aquele que vive de fé, mas esse justo é aquele que é justificado por causa da sua fé. Quando nós estudamos Abacuque, nós vimos a implicação dessa justificação, dessa justiça por meio da fé. Quem é que permaneceu fiel? Quem é que permaneceu? Quem é que era justo? No livro de Abacuque, quem é que era justo? Era aquele que confiava, que permanecia fiel a Deus, mesmo em meio às circunstâncias. Ainda que a figueira não deu seu fruto e a videira não deu seu fruto, ele permanece crendo em Jesus Cristo. Ele permanece crendo em Deus. O justo vive pela fé. Ele é justificado pela fé em Jesus Cristo. Porque esse é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Somente pela fé, somente por Cristo Jesus, nós somos salvos e justificados. Que essa palavra, meus irmãos, nos transforme, nos regenere e nos mude a nossa realidade. Irmãos, se nós colocamos a nossa fé em algo que não é Jesus Cristo, nós precisamos nos arrepender nesse momento, confessar o nosso pecado e depositar a nossa fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. Se o Evangelho que nós acreditamos não é esse Evangelho poderoso que justifica o homem, que salva o homem, mas que faz barganha com Deus, esse Evangelho não é o verdadeiro Evangelho. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa não é a mensagem poderosa de Jesus. Esse não é o Evangelho que traz salvação, mas é um Evangelho falso que leva à perdição. Que Deus nos abençoe, irmãos. Seja gracioso conosco. Vamos orar. Pai bondoso, obrigado pela tua palavra que foi lida e explicada nessa noite. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude a confiar única e exclusivamente no seu Filho Jesus Cristo. Pai, nós ouvimos e nós sabemos que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus. É Deus operando poderosamente por meio dessa mensagem para nos salvar, para que venhamos a crer. Mas Deus, nós somos pequenos, falhos, nós vacilamos, nós erramos o alvo, nós pecamos. E muitas vezes, Senhor, nós não temos confiado exclusivamente na Tua Palavra. Nós temos confiado em muitas outras coisas que não são o Evangelho de Jesus. Nos perdoe e nos ajude a ver e a entender, Senhor, este Evangelho, a receber essa palavra e crer com os nossos corações, com as nossas mentes, nesse Evangelho poderoso, para que a nossa fé nos torne justos por meio da justiça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor seja misericordioso conosco e nos ajude. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.